Irmãos, nós vamos então voltar à Epístola de Tiago, não é? Para aqueles que estão nos visitando ou estão nos acompanhando aí pela internet, saibam que aqui na nossa igreja nós temos o hábito de pregar série de sermões em um livro todo da Bíblia. Pastor Lucas está pregando em Jonas. Eu estou pregando em Tiago, não é? Então, Tiago, capítulo 1, hoje nós vamos considerar apenas 2 versículos, versos 19 e 20. Tiago, capítulo 1, versos 19 e 20. Eu leio, você me acompanha aí silenciosamente. E a minha sugestão é sempre que você mantenha a sua Bíblia aberta enquanto eu me esforço para ajudar você a entender o sentido daquilo que lemos. Eu estou convencido de que você olhando aí no texto, você vai ter maior proveito. Estou convencido disso. Diz o seguinte, Tiago 1, 19 e 20. Vocês sabem estas coisas, meus amados irmãos. Cada um esteja pronto para ouvir, mas seja tardio para falar e tardio para ficar irado. Porque a ira humana não produz a justiça de Deus. Vamos orar, pedindo ao Senhor que nos ajude a entender o sentido destas coisas que nós acabamos de ler. Senhor, nós já pedimos hoje, por meio da oração que cantamos ainda há pouco, para que o Senhor nos use. Eu quero repetir essa petição. Usa-me, Senhor. Usa-me para que os meus irmãos possam ter uma correta compreensão dessas coisas que lemos. E enquanto o Senhor me usa, que o Senhor transforme a mim mesmo. Que o Senhor trabalhe nesse que fala, que o Senhor trabalhe naqueles que ouvem, de tal maneira que todos nós sejamos aperfeiçoados. Pedimos isso, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Se você vem acompanhando esta série de sermões, você sabe que desde o início da carta, o assunto de Tiago é provações. Desde o início da carta, Tiago vem se esforçando para ajudar os seus leitores que estavam passando por provações. Certamente você se lembra que, num primeiro momento, Tiago ensinou-nos que as provações são motivo de alegria na vida do crente. E Tiago disse isso porque Deus usa as provações para o nosso bem. Depois teve um momento em que Tiago nos ensinou que a gente não tem muita facilidade de ver o favor de Deus nas provações. É difícil a gente ver o favor de Deus nas provações. Por isso Tiago falou, se você precisa de sabedoria para ver o favor de Deus nas provações, peça a Deus. Ele dá sabedoria e dá de maneira generosa. Depois, Tiago ensinou também que aquele que continua fiel no meio das provações é uma pessoa bem-aventurada, é uma pessoa feliz, porque aquele que permanece fiel no meio das provações, ele será levado por Deus à maturidade. Tiago também ensinou que, embora Deus esteja por detrás das nossas provações,
ele não é responsável pelas respostas pecaminosas que muitas vezes a gente dá às provações. O propósito de Deus, Tiago ensinou, nas nossas provações é sempre o nosso bem. Quando a gente responde de maneira pecaminosa às provações, Tiago diz, nós só o fazemos por causa dos desejos pecaminosos do nosso coração. Portanto, a culpa é nossa. Lembra? Tiago diz, cada um é tentado pela sua própria cobiça. Agora, chegamos aos versos 19 e 20. E é exatamente nesse contexto, é exatamente neste ritmo que Tiago agora vai nos ensinar 3 atitudes sábias que a gente deve ter quando a gente está passando por provação. Então, o assunto ainda continua sendo provação. Então, 3 atitudes sábias que você deve ter ao passar por provações. A primeira atitude que Tiago recomenda aqui é prontidão para ouvir. Então, a primeira atitude sábia que o crente deve cultivar quando estiver passando por provação é uma prontidão para ouvir. Mas aqui a gente precisa entender essa recomendação de Tiago dentro do seu contexto. Notem aí que os versos 19 e 20, eles estão inseridos num contexto em que Tiago está tratando da nossa relação com a palavra de Deus. Verso 18, dê uma olhada aí. No verso 18, Tiago diz que Deus nos gerou pela palavra da verdade. E no verso 21? No verso 21, Tiago diz que nós devemos acolher a palavra de Deus, e depois ele continua dizendo, depois nos versos seguintes, que nós devemos ser não apenas ouvintes, mas praticantes da palavra. Então, o verso 19 e 20 está inserido nesse contexto. Tiago vinha falando da palavra de Deus, verso 18. No verso 21, ele continua falando da palavra de Deus. Então, é óbvio que o 19 e 20, ele não pode ter sido um parêntese que Tiago colocou ali, sem ter nenhuma conexão com o que ele vinha dizendo antes e com o que ele passou a dizer depois. Então, 19 e 20, Tiago está tratando da nossa relação com a palavra de Deus. Então, ao recomendar prontidão para ouvir, Tiago não está aqui oferecendo apenas conselhos morais. Tiago não está aqui ensinando etiqueta social. Tiago não está aqui apenas tratando do temperamento humano. É claro, nós sabemos que normalmente nós não somos bons ouvintes. Todos nós precisamos aprender a ouvir as pessoas. É verdade. Mas não é disto que Tiago está dizendo, está tratando. Não é da prontidão para ouvir as pessoas que Tiago trata aqui. A prontidão para ouvir aqui é a prontidão para ouvir a palavra de Deus. É sobre isso que Tiago está tratando. Tiago está mostrando aqui que a
prontidão para ouvir a palavra de Deus vai ajudar você a passar pelas provações. A questão implícita nesta recomendação de Tiago não é ouvir ou não ouvir. Não é esse o ponto. A questão aqui é a quem ouvir. Tiago sabe que as provações criam um ambiente espiritual extremamente perigoso para nós, porque no contexto das provações, outras vozes se tornam mais altas, outras vozes se tornam mais sedutoras, outras vozes se tornam mais convincentes do que a voz do Senhor. Por isso é que ele diz que quando você estiver passando por provação, tenha prontidão para ouvir a voz do Senhor. Por exemplo, nas provações, você corre o risco de ouvir o seu próprio coração enganoso. Quando você está passando por provações, o seu coração vai dizer um punhado de coisas para você. Seu coração vai dizer coisas do tipo: você não merece isso. Deus não está sendo bom com você. Seu coração vai dizer: olha aí no seu entorno, veja quanta gente ímpia tem a vida mais confortável, tem a vida melhor do que a sua. Seu coração vai dizer: não vale a pena seguir a Cristo. Na sua situação, o pecado é até justificável. São vozes do seu coração que vão falar com você nos tempos da provação. Nas provações você corre o risco de ouvir mais a voz do próprio coração do que a voz de Deus. A voz do mundo também pode se tornar sedutora nessas horas de provações. Irmãos, a cultura à nossa volta interpreta a vida, interpreta o sofrimento sem Deus, sem perspectiva da eternidade, sem santificação. Por isso, o mundo vai dizer coisas para você também no tempo da provação. O mundo vai dizer coisas assim: você merece ser feliz. Você precisa amar a você mesmo. Você precisa ser autêntico. Seja você mesmo. Ninguém tem o direito de dizer o que você deve fazer. Esses são conselhos que o mundo, que a cultura vai lhe dar em tempos de provações. E deixe-me dizer uma coisa a você. Não se surpreenda se em tempo de provações, de alguma maneira, o próprio Satanás não buzinar coisas nos seus ouvidos. A Bíblia mostra que o maligno frequentemente aproveita esses momentos de dor, de fraqueza, de medo, de provação, para sugerir coisas. Não foi assim com Eva lá no jardim que Deus plantou? Satanás insinuou que Deus não é tão bom quanto parece. Não foi assim com Jesus lá no deserto? Em meio à fome, em meio à fraqueza, o diabo sugeriu atalhos,
sugeriu satisfação imediata fora dos propósitos de Deus. E o maligno ainda age assim hoje. Em tempos de provação, ele pode sugerir pensamentos como: Deus abandonou você. Resolva isso do seu jeito. Ah, você não vai conseguir mudar, desista. Então, irmãos, Tiago sabe que quando estamos sendo provados, nós ouvimos muitas vozes. E essas vozes oferecem soluções rápidas para as nossas dores profundas. Sempre haverá uma voz tentando conquistar e discipular o seu coração nessas horas. Quanto mais intensa for a provação, mais sedutoras essas vozes parecem. A questão não é se você ouvirá uma voz. A questão que Tiago está colocando aqui é: qual voz vai governar o seu coração nessas horas? Por isso Tiago está dizendo: em tempos de provação, seja pronto para ouvir a voz de Deus. Talvez você esteja sendo provado nesses dias. Talvez essas vozes estejam ecoando nos seus ouvidos. Lembre-se de que somente a voz de Deus pode interpretar corretamente o seu sofrimento. Somente a voz de Deus pode conduzir a sua alma em segurança. Por isso, se você estiver sendo provado nesses dias, seja pronto para ouvir a voz de Deus. Crianças, estão acordadas aí? Estão acordadas? Vocês estão entendendo o que o pastor está ensinando aqui com base em Tiago? Estão entendendo? Tiago, crianças, está ensinando aqui que quando a gente passa por dificuldade, a gente precisa primeiro ouvir a voz de Deus, sabe? Outras vozes podem nos enganar, crianças. Nossos sentimentos podem nos enganar. A opinião dos outros pode nos enganar. Nossos pensamentos de medo, de desânimo, podem nos enganar. A Bíblia nos ajuda a entender, crianças, que no sofrimento, confiar em Deus é a melhor saída. Por isso, em tempos difíceis, nós precisamos orar e ouvir o que Deus tem a nos dizer na Bíblia. É isso que eu estou ensinando, crianças. Aprendam isso, viu? Quando a gente está passando por dificuldade, a gente corre o risco de ouvir vozes enganosas. Prontidão para ouvir a voz de Deus. Mas, irmãos, o problema não é só esse. Em tempos de provação, o risco que a gente corre não é apenas de ouvir as vozes erradas. Em tempos de provação, a gente corre o risco de se tornar rápido demais para falar. Por isso, Tiago recomenda uma segunda atitude. Além de ser pronto para ouvir, Tiago diz que você deve ser lento para falar. Então, a segunda atitude sábia é lentidão para falar. Preste bem atenção. Lentidão para falar aqui não é falar devagarinho. Não é isso. Lentidão aqui é lentidão para começar a falar. A nossa tendência natural é de falar em vez de ouvir. Eu já falei isso aqui hoje. Nós somos muito rápidos para nos expressar. Não é assim?
Às vezes a pessoa está falando com você e a pessoa mal começou a falar e você já se desligou. Agora você deixou de ouvir, já está se preparando para dar a resposta precipitada. Não é assim que acontece? Ou só acontece comigo? Isso quando a gente não interrompe o outro que está falando, com a pressa de falar. Então nós temos uma tendência natural para falar. Mas eu acho, sabe, irmãos, que essa tendência natural tem sido elevada a uma potência máxima nos nossos dias. Nós vivemos numa cultura altamente expressivista. O advento das redes sociais mostra isso para a gente, não mostra? As redes sociais nos ensinaram que a gente precisa se expressar continuamente. Tudo precisa ser postado. Tudo precisa ser comentado. Irmãos, eu acho que nós nunca vivemos em uma cultura tão barulhenta como a nossa cultura. Nós vivemos em uma cultura em que todo pensamento precisa ser exposto. Toda emoção precisa ser compartilhada. Toda indignação precisa ser publicada. Aconteceu algo, eu preciso ser o primeiro a dar a minha opinião. E muitas vezes de maneira precipitada e refletida. Vivemos na cultura da opinião imediata, da reação instantânea, da necessidade constante de se expressar. Eu desconfio que a autoexpressão se tornou a marca da nossa cultura. A norma é que toda emoção precisa ser imediatamente descarregada. E a nossa tendência natural para falar, somada a essa cultura expressivista, é uma combinação explosiva em tempos de provação. Em tempos de provação, essa tendência à autoexpressão, eu creio, ela se torna mais perigosa. O risco de sermos precipitados no falar se torna maior quando nós estamos sendo provados. É muito fácil falar de maneira pecaminosa quando a gente está passando por provações. A gente corre o risco de dizer coisas das quais a gente se arrepende. Porque quando estamos feridos, quando estamos frustrados, quando estamos cansados, quando estamos decepcionados, nós passamos a falar mais movidos pela dor que estamos enfrentando do que pela sabedoria de Deus. Por isso, irmãos, nós precisamos ouvir a recomendação de Tiago nesta noite. Tiago está dizendo aqui, ó, em tempos de provação, seja lento para falar. Irmãos, a Bíblia mostra repetidamente como a provação pode transformar a nossa língua em instrumento do pecado. Foi em meio à provação que o povo de Israel murmurou contra Deus no deserto. Foi em meio ao sofrimento que Jó falou demais. E depois teve que bater na boca e se arrepender diante de Deus. Ele disse, eu falei de coisas que eu não entendia, me arrependo no pó
e na cinza. Então, irmãos, quando estamos sob pressão, o risco de falar de maneira precipitada, pecaminosa, é muito grande. É claro, lentidão para falar não significa negar a sua dor. Sua dor na provação, ela é real. Mas você pode falar dela com Deus. Veja quantos salmos nós temos na Bíblia que são crentes debaixo de pressão, provação, falando a respeito da sua própria dor com o Senhor. Você pode falar também com Deus sobre o próprio risco de falar precipitadamente em tempos de provação. Não é isso que o salmista faz no Salmo 141? Vai falando das suas lutas, das suas pressões no Salmo 141. Quando chega no verso 3, ele fala: Senhor, põe em guarda a minha boca. Vigia a porta dos meus lábios. Então, você pode falar sobre a sua dor e até pedir a Deus para colocar guarda à sua boca. Senhor, não permita que os meus dedos digitem e postem coisas indevidas na internet nesse momento de dor e sofrimento. Em tempos de provação, seja lento para falar. Seja lento para digitar. Seja lento para postar. Porque aquilo que está no seu coração vai controlar as suas palavras, vai controlar os seus textos, vai controlar as suas postagens. Se o coração não estiver descansado em Deus, se ele estiver desalinhado, as nossas palavras também estarão desalinhadas, porque a boca fala do que o coração está cheio. Se o coração está cheio de amargura, as palavras serão palavras amargas. Por isso, Tiago diz, quando você estiver sendo provado por Deus, seja pronto para ouvir a voz de Deus. E seja demorado para falar. Crianças, entenderam esse segundo ponto aí? Estão comigo? Ou ficaram na curva lá atrás? Então, tá aí, Vitor? Está comigo? Beleza. O que eu estou dizendo aqui, Vitor, é que quando nós estamos tristes, quando a gente fica irritado, é fácil falar sem pensar, sabe? Então, o Tiago está dizendo, não é bom, isso não é bom. Palavras rápidas nesses momentos difíceis pode machucar pessoas, pode causar briga, viu, Vitor? Pode causar muita coisa ruim. Deus não quer que a nossa boca seja usada assim. Antes de responder, em momentos difíceis, a gente precisa respirar fundo e pedir a Deus que nos ajude, viu? A ter uma atitude sábia. É isso que nós estamos aprendendo aqui agora. Então, seja lento para falar. Mas Tiago sabe que o nosso problema em tempos de provações não se limita apenas ao que falamos. Tiago sabe que aquilo que a gente fala é modelado pelo que está no nosso coração. Por isso, Tiago chama a nossa atenção agora para o que está abaixo da superfície das nossas palavras. Tiago agora focaliza o que está no nosso coração. Provações deixam o nosso coração inquieto. Em tempo de provações, o coração fica descontente com os caminhos da providência de Deus. Nós ficamos ressentidos com aquilo que está acontecendo.
E aí a gente corre o risco de ser dominado pela ira pecaminosa. Por isso, além da prontidão para ouvir, além da lentidão para falar, Tiago ensina uma terceira atitude aqui, que vai ajudar você na provação. A terceira atitude é: seja tardio para irar. Notem que Tiago qualifica aí no verso 20 esta ira da qual ele está falando. Ele diz que está falando da ira humana. Então, Tiago tem em mente aqui a ira pecaminosa, a ira que brota dos desejos egoístas do nosso coração. Irmãos, esta ira tende a nos dominar em tempos de provações. Quando nós somos contrariados, quando nós somos frustrados, quando nós nos sentimos injustiçados, quando nós somos feridos de alguma maneira, algo dentro de nós se levanta e diz: isso não é justo, isso não deveria estar acontecendo, eu merecia algo melhor, por que que Deus está fazendo isso comigo? Por que logo comigo? E assim a dor da frustração começa a se transformar em ressentimento. E nesta situação nós corremos o risco de sermos dominados e consumidos pelo que Tiago chama aqui de ira humana, ira pecaminosa. Por isso Tiago diz: em tempos de provação, sejam também tardios para irar. Irmãos, muitas vezes a gente pensa na ira apenas como uma reação às pessoas ou como uma reação àquela circunstância que nós não estamos gostando dela, que nos atrapalha. Mas sabe, embora a gente nem sempre perceba, Deus é parte do cenário. Nas provações, a nossa ira pecaminosa frequentemente é uma reação à providência de Deus. É uma reação ao que Deus está fazendo. Deixe-me mostrar isso para você. Lá no livro do Êxodo, não precisa abrir, eu vou ler aqui. Pouco depois de terem deixado as casas lá do Egito, o povo de Israel, percebendo que tinha o Mar Vermelho pela frente, o exército de Faraó no seu encalço, eles temendo por suas vidas, a Bíblia diz que eles murmuraram contra Moisés. Eu vou ler o texto. Êxodo 14, 11 e 12 diz assim: disseram a Moisés: será por não haver sepulcros no Egito que nos tiraste de lá, para que morramos neste deserto? Por que nos trataste assim, fazendo-nos sair do Egito? Não é isso o que te dissemos no Egito? Deixa-nos, para que sirvamos os egípcios? Pois melhor nos fora servir aos egípcios do que morrermos no deserto. Logo em seguida, eles depararam com água salobra, água imprópria para beber. Mais uma vez, eles murmuraram contra Moisés. Vou ler o texto, ó. E o povo murmurou contra Moisés, dizendo: que havemos de beber? Então Moisés clamou ao Senhor, e o Senhor lhes mostrou uma árvore. Lança a Moisés nas águas, e as águas se tornaram doces. Eu li Êxodo capítulo 15, verso 24 e 25. Depois de 45 dias de viagem, estando no deserto de Sim, mais uma vez o povo murmurou, agora por falta de alimento.
toda a congregação dos filhos de Israel murmurou contra Moisés e Arão no deserto. Disseram-lhes os filhos de Israel: quem nos dera tivéssemos morrido pela mão do Senhor na terra do Egito, quando estávamos sentados junto às panelas de carne e comíamos pão a fartar. Pois nos trouxestes a este deserto para matardes de fome toda esta multidão. Êxodo capítulo 16, versos 2 e 3. Então, foi nessa ocasião que Deus fez cair maná do céu. Lhes deu também codornizes. Mas a esta altura dos acontecimentos, há um detalhe nessa história que é digno de nota. Está no verso 8 do capítulo 16. Vou ler o verso 8. Prosseguiu Moisés: será isso quando o Senhor à tarde vos der carne para comer, e pela manhã pão que vos farte, porquanto o Senhor ouviu as vossas murmurações, com que vos queixais contra ele. Pois quem somos nós? As vossas murmurações não são contra nós, e sim contra o Senhor. Curioso, não é? Moisés lembra ao povo que o foco último da irritação deles, o foco último da ira deles, o alvo final das murmurações deles, não era Moisés, não eram as circunstâncias, mas era o próprio Deus. Irmãos, quando as coisas não saem como a gente espera, como a gente gosta, quando elas não acontecem como nós planejamos, nós ficamos irados. Mas em última instância, a nossa ira não é simplesmente contra os acontecimentos, não é simplesmente contra as pessoas. Nas provações ficamos irados porque Deus não está conduzindo a nossa história da maneira que nós queremos. Eu fico irado porque Deus não está fazendo o que eu quero. Por isso Tiago diz: em tempos de provações, seja tardio em irar-se. E finalmente, Tiago diz a razão pela qual você deve ser lento para se irar em tempos de provação. Está no verso 20. A razão é: porque a ira do homem não produz a justiça de Deus. Aqui a gente precisa ser cauteloso para entender corretamente essa expressão justiça de Deus. Justiça de Deus aqui não tem o sentido forense. Não é o sentido salvífico da expressão. Não é justiça de Deus no sentido de justificação. Justiça de Deus aqui tem um sentido ético, moral. Justiça de Deus aqui é aquela vida justa que Deus deseja produzir em seu povo. A lógica é a seguinte no verso 20. Deus usa as provações para produzir maturidade em nós. Em outras palavras, Deus usa as provações para produzir vida justa em nós. Mas esta vida justa, reta, é produzida em nós com a nossa participação. É necessário que nós respondamos de maneira santa às provações às quais Deus nos expõe. Se a gente responde com ira pecaminosa a essas provações,
nós estaremos resistindo ao processo de aperfeiçoamento que Deus deseja levar a efeito. Nós estaremos atrapalhando aquilo que Deus deseja fazer em nós. Por isso, Tiago diz que a ira humana não produz a vida justa que Deus deseja para nós. Assim, meus irmãos, Tiago ensina 3 atitudes sábias que devemos ter quando estivermos passando por provações. Primeira, prontidão para ouvir a voz de Deus. Segunda, lentidão para falar. Terceira, lentidão para irar. São essas as três atitudes recomendadas aqui para nós passarmos bem pelas provações. Crianças, ainda estão acordadas? Entenderam o último ponto aí? Tiago fala da ira pecaminosa, não é? Aí. Criança, o que ele está dizendo aí é que aquela raiva que nasce do nosso egoísmo, aquela revolta que a gente fica quando coisas que a gente não gosta acontecem, Tiago está dizendo que em última instância, a gente está bravo é com Deus, sabe? Porque é Deus que governa todas as coisas. Em última instância, nós estamos bravos com Deus. E Deus faz coisa que a gente não gosta, crianças, porque Ele quer fazer a gente crescer. Se a gente fica com raiva, a gente acaba perdendo a oportunidade de crescer. Entendeu? A ira do homem não produz a justiça de Deus. A ira do homem não produz a vida justa e reta que Deus está promovendo em você. Para concluir, irmãos, as provações são momentos decisivos na vida cristã. Nas provações, aquilo que governa o nosso coração vem à tona. É fácil a gente confiar em Deus quando tudo está bem, não é verdade? É fácil a gente falar da bondade de Deus quando os planos estão dando certo. É fácil cantar sobre a soberania de Deus em tempos de calmaria. Mas é nas provações que nós descobrimos quem realmente está governando o nosso coração. Por isso, Tiago nos faz uma pergunta muito prática nesta noite, irmãos. O que acontece com você quando a provação chega? Quando os planos fracassam? Quando a enfermidade aparece? Quando o dinheiro falta? Quando a oração parece não ser respondida? Que voz você ouve nessas horas? A voz de Deus? Ou a voz do medo, da incredulidade, da autocomiseração, da revolta? Quando a provação chega, o que acontece com a sua boca? Ela se torna um instrumento de oração humilde, de adoração e louvor confiante, ou a sua boca nessas horas se torna instrumento de murmuração, de reclamação, de palavras precipitadas? O que acontece com o seu coração quando a vida toma um rumo que você não gosta? Ele descansa na providência de Deus? Ou ele se enche de ira amarga porque Deus não está conduzindo a sua história da maneira que você quer? Tiago está nos ensinando, irmãos, que maturidade espiritual não é ausência de provação. Maturidade espiritual é aprender a responder às provações da maneira correta. É ouvir a Deus quando outras vozes gritam mais alto. Ser maduro espiritualmente é controlar a língua quando a carne deseja reagir. Ser maduro
espiritualmente é descansar na providência, quando o coração quer se revoltar. Mas, irmãos, se nós formos honestos, todos nós falhamos nesses quesitos, não falhamos? Todos nós falhamos. Quantas vezes ouvimos mais o nosso coração do que a palavra de Deus? Quantas vezes falamos antes de ouvir? Quantas vezes pecamos com os nossos lábios? Quantas vezes nos irritamos com os caminhos de Deus? Quantas vezes murmuramos como Israel fez lá no deserto? Irmãos, a nossa esperança não está em nós. A nossa esperança não está na nossa capacidade de ouvir perfeitamente. A nossa esperança não está na nossa capacidade de controlar perfeitamente a nossa língua e a nossa ira. A nossa esperança não está em nós. Nossa esperança não está no nosso autocontrole. Nossa esperança, irmãos, ela será encontrada fora de nós. A nossa esperança está em Cristo. Ele passou pelas mais profundas provações sem pecar. Quando foi insultado, ele não revidou. Diante dos seus tosqueadores, ele ficou como ovelha muda. Não abriu a sua boca. Quando foi acusado injustamente, não abriu a sua boca em defesa própria. Quando sofreu, continuou entregando-se àquele que julga retamente. E quando ele esteve diante da cruz, como ser humano que era, ele sentiu o golpe. Orou intensamente. Pai, passa de mim esse cálice. Contudo, não seja como eu quero, mas como tu queres. Orou intensamente, mas não murmurou. Se entregou à cruz, confiou, obedeceu, perseverou. Onde Israel falhou, murmurando, Cristo venceu. Onde você e eu falhamos, ele permaneceu fiel. E agora, irmãos, esse Cristo vitorioso ressuscitou, está à direita de Deus governando o universo. E ele fez tudo o que fez, não apenas para nos perdoar por nossas respostas pecaminosas às nossas provações, mas ele fez tudo isso para nos socorrer nas nossas provações. Ele quer nos transformar por meio da sua palavra implantada em nós, por meio do seu Espírito que veio habitar em nós, por meio da sua graça, que é melhor do que a vida. Portanto, talvez você esteja atravessando alguma provação nesses dias. Talvez existam muitas vozes competindo pelo seu coração. Talvez você esteja cansado, confuso, ferido, irritado, desanimado. Então, ouça a exortação de Tiago. Seja pronto para ouvir, irmão, a voz de Deus. Seja lento para falar, seja lento para irar. Porque a voz de Deus continua sendo a única voz capaz de interpretar corretamente o seu sofrimento. E a mão dele, que conduz a sua provação, continua sendo a mão do Pai, que ama você em Cristo.
Portanto, irmão, confie nele, descanse nele, permita que ele use até mesmo esta provação para tornar você mais parecido com Jesus. Que Deus tenha misericórdia de todos nós. Amém.